tudo bom? Hoje vai ser, então, já acabou, né, o conteúdo, eu vou começar corrigindo, eu vou precisar de 2 aulas para terminar a correção. A gente vai fazer toda a parte de equação reduzida da reta hoje, e na terça-feira, então, que seria a nossa última aula, depois eu vou me dar férias, eu vou terminar a correção da segmentária, paramétrica e posição relativa entre 2 retas, tá? Eu fiz assim porque ficou muita coisa, são muitos exercícios, né? E para não falar tudo correndo, e hoje eu vou fazer ainda a revisão daquele esquemão, e aí eu preferi fazer dessa forma, tá bom? Vamos lá? Deixa eu consertar aqui o slide. Muito bem. Então, vamos à segunda aula de correção. A primeira foi aquela da condição de alinhamento entre 3 pontos, né? E equação geral da reta. E aí a gente vai até falar um pouquinho aqui desse esquema, vou fazer uma revisão geral agora de tudo que foi feito, né? Para vocês entenderem esse esquema aqui, por que ele foi feito dessa forma. Então, vamos lá, né? Na definição, toda reta R do plano cartesiano está associada a pelo menos uma equação. A gente já viu que uma equação pode se transformar em outra, né? Uma equação geral pode se transformar numa reduzida, numa segmentária, numa paramétrica. Inclusive, existem retas coincidentes, né? Que nós já vimos que podem ser 2 retas diferentes, quando a gente transforma, vai estar associada a pelo menos uma equação, né? Uma reta do plano cartesiano. Não necessariamente, às vezes pode ser apenas x mais y mais 1 igual a 0, 2x mais 2y mais 2 igual a 0, sendo só multiplicada por 2, né? Ou pode estar numa forma diferente, né? A mesma reta R do plano cartesiano, ou comparando 2 retas, se elas forem coincidentes, 2 retas do plano cartesiano. Tá legal? As formas pode aparecer na equação geral, que é ax mais by mais c igual a 0, onde a, b e c são os coeficientes, né? O a, o coeficiente que acompanha x, o b, o coeficiente que acompanha y, o c, o coeficiente independente, onde a, b e c são números reais. Vai ter lá a equação reduzida, que é a mais importante, y igual a mx mais n, onde o m é chamado de coeficiente angular e o n é chamado, então, de coeficiente linear. Ah, e se eu colocar igual na função afim y igual a x mais b, tá errado? Não. Eu acredito que aqui em geometria analítica eles façam isso justamente para você diferenciar um tipo de equação da outra, tá? E troca-se as letras, né? A, B, C, M, N, P e Q. Mas a variável, né? Você sabe que a variável que você coloca ali é indiferente. Mas quando você for falar de coeficiente angular, normalmente vai se dar o M, né? Para a fórmula do coeficiente angular. Então, é bom deixar mx mais n. Não é que você não vai achar a equação correta, tá? Mas tem lá mx mais n. Equação segmentária da reta. A equação segmentária da reta é quando você vai colocar lá o x sobre o valor que corta o eixo x e o y sobre o valor que corta o eixo y, tá? Igual a 1, na soma dessas frações, né? E P e Q são pontos, né? Lá do gráfico, onde o ponto P é o P0, ou seja, onde está cortando lá o eixo x, e o ponto Q é o 0Q, onde está cortando o eixo y. Equação paramétrica é quando o x e o y são escritos em função de t, onde t é o parâmetro, e aí a gente já viu que essas funções podem variar, né? Eu posso ter várias funções diferentes para a mesma equação geral, né? Quando eu vou transformar para paramétrica. Tudo bem? O cálculo da equação geral, a gente usa a condição de alinhamento entre 3 pontos, usando 2 pontos e um ponto genérico px e y. E aí a gente monta dessa forma, né? O ponto A, o ponto B, o ponto genérico, 1, e a gente vai dizer que ele é igual a 0 porque a gente está usando a condição de alinhamento entre 3 pontos. A equação reduzida, ela é dada através do coeficiente angular, o m, que se for dada a inclinação alfa e um ponto, você vai calcular esse m pela tangente de alfa, né, para chegar lá na equação reduzida. O m pode ser dado também, m igual a 1 e m igual a 2, né, e aí você precisa também do m de um ponto,
e aí não vai ter nem inclinação dada, ele já vai te dar a declividade, né? Que é o coeficiente angular, já pronta, que a tangente de alfa é a declividade, né? E se ele te der 2 pontos, você pode primeiro calcular essa declividade, esse coeficiente angular, que é o m, através dessa fórmula, né? Y menos yx menos x. Só que você também pode fazer assim, né? Pela equação geral que a gente já viu, usando 2 pontos AB e um ponto genérico. Aqui não precisa do ponto genérico. E depois transformar em equação reduzida. A gente já viu que tem 1000 formas de se fazer equação da reta, né? Inclusive usando o que vocês aprenderam lá em função da afim, que não é descartado aqui não, tá bom? E a posição relativa entre duas retas, ela vai ser paralela coincidente. Se o M e os N's forem iguais, vai ser paralela distinta. Se o M for igual e o N for diferente, vai ser concorrente não perpendicular se o M for diferente um do outro, e vai ser concorrente perpendicular se, além do M diferente, você multiplicar, então, esses coeficientes angulares e chegar em menos 1, tá? Aí, hoje, na equação geral, foi a correção 0,1, tá? Que eu já corrigi lá junto com condição de alinhamento entre 3 pontos. A gente vai ver tudo de equação reduzida hoje, inclusive essa parte de cálculo, de coeficiente angular, montar a equação reduzida, tudinho. Aí na próxima aula eu corrijo equação segmentária e paramétrica e posição relativa entre duas retas. Combinado? Então vamos lá. Mas aqui eu acho que abraçou tudo que a gente precisava, né? Para você poder estudar lá depois, é um resumão do que você precisa saber. E aí determine o coeficiente angular das retas que passam, eu não liguei nem a mesa digitalizadora ainda, um pequeno detalhe. Ui, desculpa. Que passam, vou ligar agora, pelos pontos A e B. E aqui são dados vários pontos A e B, né? Aí esse ponto A e esse ponto B. A gente sabe que a fórmula do coeficiente angular é y menos yx menos x. E aí eu coloquei aqui coloridinho, né? Y menos y, 2 menos 4, e x menos x. 3 menos e menos 1, né? Aqui menos com menos. Deixa eu acionar minha caneta. Menos com menos. Ui, risquei sem querer. Dá mais. 3 mais 1 dá 4. Dá para simplificar por 2. E aí eu vou chegar em menos meio. Certo? E aí achei o coeficiente angular. Era só para achar o coeficiente angular da reta. Foi lá uma das primeiras aulinhas, aula 2, se eu não me engano, de equação da reta. Tá? Mesma coisa embaixo, ó. Y menos y, menos 1 menos 5. X menos x, menos 2 menos 2. Não troquei, gente. Olha que legal. Menos 2, menos 2. E aí aqui, claro que tá errado. Menos 1, menos 5, menos 6. Ok. Menos 2, menos 2 vai dar menos 4. E aí dá para menos com menos dá mais, vai sumir esse sinal. Dá para simplificar por 2. E a gente tira isso aqui, que vai dar 3 meios positivo, tá? Copia e cola é um problema, né? E Muriel no meu ouvido. Vamos lá. E aí tem lá, ó, y menos y, 3 menos 3. E x menos x, menos 2 menos 4. Aqui 3 menos 3 vai dar 0, menos 2 menos 4 vai dar menos 6, e 0 dividido por menos 6 dá 0, né? Como qualquer número dividido. É aquele caso lá de mesmo y, né? E diferente x, que vai dar a equação horizontal, né? A reta horizontal, que você não precisa... Ui, uma maravilha, né? Isso aqui é x, isso aqui é y. Fica assim, né? Quando você tem um y só 3, e aí aqui vem o menos 2, aqui vem o 4, e aí você tem uma equação paralela, com ângulo igual a 0, portanto, com a tangente desse ângulo igual a 0 também. Ah, precisa decorar isso? Não, na conta vai sair, né? Mesma coisa aqui, que é um caso especial, ó. Y menos y, 4 menos menos 1 e 4 menos 4. Aqui menos com menos dá mais, 4 mais 1 dá 5, e aqui 4 menos 4 dá 0. E não existe isso. Por que não existe? Porque tangente de 90 graus não existe, lembra?
Então, aqui x, y, a tangente de 90 graus não existe. A gente vai ver que esse está aqui com o x fixo no 4, formando aqui 90 graus com o eixo y. E aqui quem está variando é o y, menos 1 e 4. Tá? Então, como deu 90 graus com o eixo x, tangente de 90 graus não existe. E vai aparecer lá na continha, na divisão por zero, não existindo, então, divisão por zero. E aí não tem coeficiente angular. Ah, mas tem como fazer a equação da reta? Tem, gente, olha só. Vou até fazer a de cima também, tá? Vou usar, como 2 pontos eu prefiro equação geral, e é bom que a gente até revisa. 4, 4, x, y, aqui completo com 1. E aí vou igualar a... Não, vou botar aqui do lado. 4 menos 1, 4, 4, x, y, igual a 0, né? Ó, 4 vezes 4 vezes 1, 16. Menos 1 vezes 1 vezes x, menos x. 1 vezes 4 vezes y, 4y. Menos, e aí vou fazer a volta, não vou nem botar parênteses aqui, tá? Só para ir mais rápido. 4 vezes 1 vezes x, 4x. 4 vezes 1 vezes y, 4y. Menos 1 vezes 4 vezes 1, menos 4, igual a 0. Muito bem. Aí aqui eu tenho, ó, vai ficar menos x, menos 4x, né, com a regrinha de sinal. Menos 5x. 4y, menos com mais, dá menos 4y, menos o y, menos 4y dá 0, vai sumir. E 16, menos com menos dá mais, 16 mais 4 dá mais 20, igual a 0. E tá aqui a equação geral, tá? A reduzida seria aquela, se eu passar o 5x para o outro lado, né, vai 5x positivo, depois o 5 multiplicando, vai dividindo, e 20 dividido por 5 dá 4, vai ser x igual a 4, que é óbvio, né? Que aqui é um x igual a 4, que é essa reta aqui na vertical. Essa aqui seria uma geral, equação geral. Você pode achar a equação geral, pode achar a equação reduzida, só não vai ter y, tá? Que é aquele formato tradicional da equação reduzida, porque é um caso especial. O mesmo vai acontecer ali em cima. Se aqui não tem y, quando aqui eu fizer, a gente vai ver que não vai dar x, não vai ter x, tá? Ó, 4, 3, menos 2, 3, x, y, 1, 1, 1. Aí repete lá, 4, 3, menos 2, 3, x, y. E ó, 4 vezes 3 vezes 1, 12. 3 vezes 1 vezes x, 3x. 1 vezes menos 2 vezes y, menos 2y, menos, aí vou abrir o parênteses. Aí vem aqui, ó, 3 vezes 1 vezes x, 3x. 1 vezes y vezes 4, 4y. 1 vezes menos 2 vezes 3, menos 6, igual a 0. Aí vamos ver o que vai acontecer, ó. 12, então vamos colocar na ordem, né? 3x menos com mais menos, 3x menos 3x, ó, sumiu. Aí fica menos 2y, menos 4y, menos 6y. 12, menos com menos mais, 12 mais 6, 18. Então, mais 18 igual a 0. Tá? Essa é a equação geral. Se eu passar esse 6y para o outro lado, que o outro eu falei correndo, né? Fica assim. Aí dividir por 6 vai dar 3, né? Y igual a 3, 3 igual a y, a mesma coisa. Então, aqui equação geral, equação reduzida. Só que nessa daqui não tem o y. E nessa daqui não vai ter o x, tá? São casos especiais que têm as suas equações da reta, só que os coeficientes angulares são 0 e não existe. Tá legal? Não tem problema. Por isso, quando eu tenho 2 pontos, principalmente quando o coeficiente angular zera ou não existe, por exemplo, como é que você vai montar com 2 pontos com o coeficiente angular não existindo uma equação da reta? Não vai, tá? Pela fórmula, né? Tem aquela formulazinha assim, ó. M igual a y menos y0, x sobre x menos x0. Como é que você monta uma coisa se isso aqui não existe? Não vai. Aí você é obrigado, mesmo que ele esteja pedindo a
a equação reduzida a usar o método da equação geral. Eu amo a equação geral quando é dado 2 pontos, tá? Tenho quase que prioridade de fazer por 2, quando me dado 2 pontos, eu sempre resolvo pela equação geral. Mas aqui eu vou resolver pelos métodos da equação reduzida, porque é a aula de equação reduzida. Tá legal? Muito bem. Aí ele pediu para calcular a declividade das retas abaixo. O que é declividade? É a mesma coisa que coeficiente angular, tá? Muito bem. Não é inclinação. Inclinação, se ele estiver pedindo inclinação, ele quer o valor do ângulo. Quando ele pede declividade, ele quer o coeficiente angular. Eu defini isso nas retas. Eu sei que é difícil, às vezes se esquece, né, as nomenclaturas, mas tem que lembrar que inclinação é ângulo e declividade é coeficiente angular. E aí você vai ler esses pontos, né? Esse aqui eu chamei de A, que é o que está cortando o eixo X, então tem 2 para X e 0 para Y. E esse aqui eu chamei de B, que é o 5, 3, tá? E aí joga na formulazinha e vai fazer y menos y, 3 menos 0, e x menos x, 3 menos 2, 5 menos 2. 3 menos 0 dá 3, 5 menos 2 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, achado o coeficiente angular lá da declividade. Vamos ver quem eu chamei de A aqui. O A é esse, menos 6, 4, e o B, então, ficou sendo esse, 7, 2. Teve uns que eu inverti, tá? Por isso que eu tô tendo que ver aqui. Aí, fica 2 menos 4. Fiz uma confusão aqui. 2 menos 4, que dá menos 2. E 7, inverti, tá? Não deveria. Não pode fazer isso que eu fiz. 7 menos 6. 7 mais 6 dá 13. Vai dar menos 2 13avos, tá? Cuidado que sinal interfere. Ela tá com uma inclinação lá, eu nem reparei nisso, tá vendo? Quando o valor dá positivo, a inclinação tá assim para a direita. Quando o valor dá negativo, a inclinação tá para a esquerda. Obviamente que isso aqui tinha que dar um valor negativo, tá? Pela própria aparência da reta. E eu, fazendo tudo às pressas, não reparei em nada. Tá vendo que hoje eu tô calma, gente? Meu filho não tá em casa. Vamos lá. Escreva a equação da reta 3x mais 9y menos 36 igual a 0 na forma reduzida e determine seu coeficiente angular e seu coeficiente linear. Aquilo foi aquele comecinho, né? A gente não precisava nem botar exercício de tanto que a gente já fez, né? Mas vamos lá. Passei, então, esse 3x para o outro lado, menos 3x, menos 36 para o outro lado, mais 36. 9 que estava multiplicando, passa para baixo dividindo, ambos, né? Esse aqui dá para simplificar por 3, então fica menos 1/3 de x, e 36 dividido por 9 dá 4. Quem é o coeficiente angular? Menos, inclusive, né? 1/3. E o coeficiente linear é o 4, positivo. Mesma coisa, número 4, considere uma reta de equação geral. Os coeficientes angular e linear, respectivamente, são. Então, aqui o menos 2x, troquei. Esse aqui foi menos 3x. 1 mais 6, troquei, foi menos 6. Estava tudo negativo, multipliquei tudo por menos 1, ficou tudo positivo. Aqui estava multiplicando, passa para baixo dividindo. 3 dividido por 2 é 3 meios mesmo, e 6 dividido por 2 é 3, já coloquei o resultado direto. Quem é o coeficiente angular? 3 meios, e o coeficiente linear? 3. Tem que saber identificar, e só dá para identificar isso na equação reduzida. Veja que aqui, quem acompanha x é 3, quem acompanha y é 9, não dá para tirar linear nem angular aqui, tá? O único que dá para tirar linear e angular é na equação reduzida. Dadas retas R, que passa pelo ponto A e possui coeficiente angular 2, o cálculo dessa equação geral será, bem, aqui é aquele que o coeficiente angular é dado, né? Tá falando lá da inclinação, ou dada declividade, um ponto. Se foi dada já a declividade, o coeficiente angular igual a 2 e um ponto, substitui, né? Já substitui direto o coeficiente angular aqui, que é o 2, tá? Bota ele direto lá, e depois substitui o ponto menos 1, 4,
na equação. 4 no lugar de y, menos 1 no lugar de x, faz a conta. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Esse menos 2 vai para o outro lado, mais 2. E aí 4 mais 2 vai dar 6. E aí eu substituo no n o 6 e chego na minha equação reduzida. Como ele quer a equação geral, eu jogo, como aqui 2x está positivo, eu joguei o y para cá. Tá? Aí foi menos y mais 6 igual a 0. Cheguei lá na minha equação geral. Ah, tem como achar a equação geral com um ângulo e um ponto sem usar o método de equação reduzida? Não, tá? Esse é o único que você é obrigado a ir por aqui. Poderia usar aquele m igual a y menos y. Eu acho desvantagem aqui total, mas m igual a y menos y0, y menos é isso mesmo, sobre x menos y, x menos x0, mas eu acho desvantagem. Número 6, escrever na forma reduzida, mesmo, a gente vai parar aqui, a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular m igual a menos 1. Ele já deu o coeficiente angular menos 1, aí a gente sabe que o 1 pode ficar omitido, basta deixar lá o menoszinho, e aí substitui o ponto 2, 5, 2 no lugar do... Troquei tudo, delícia. 2 no lugar do x e 5 no lugar do y. Troquei não, repeti, né? O menos 2 vem para cá, mais 2, e o 5 mais 2 vai dar 7, que maravilha. Aí, então, eu fico com menos x mais 7 na minha equação reduzida. Ok? Muito bem. Ele pode também te dar um ângulo e a tangente desse ângulo e pedir a equação reduzida da reta, que aí você vai fazer exatamente da mesma forma que você já fez anteriormente, porque vocês já estão careca de saber que o m é o valor da tangente do ângulo, que é 1, e aí você substitui o m igual a 1 na equação, e aí você pode omitir total, porque o 1 não precisa colocar, e substitui, então, 15 no lugar do y, e esse ponto aqui é o ponto 3, 15, né? Esse pontinho aqui que eu estou chamando de A. 15 no lugar do y, e 3 no lugar do x. Esse 3 vai para o outro lado, negativo, 15 menos 3 dá 12, e aí coloca aqui no lugar do n o 12, e vai ficar y igual a x mais 12, a sua equação reduzida, que é o que foi pedido. Tá certo? E aí vem aquelas questõezinhas dos ângulos, né? Que são as mais brabinhas. A gente ainda vai fazer aquelas dos 2 pontos, tá? Eu falei que eu vou matar tudo de reduzida hoje. Determinar as equações da reta, já apresentada a seguir, e aí ele dá lá os ângulos. E aí, se eu não me engano, eu fui misturando, se desse fração, eu misturava os métodos, enfim, vamos ver como é que eu fiz isso aqui. Eu acho que eu misturei, sim, aquele das fórmulas, né, que eu expliquei na última aula de equação reduzida. Peguei lá a mesma equação da reta, y igual a mx mais n. Quem vai ser o m? Se foi dado o 45 graus, o m é a tangente desse ângulo, que é 1, tá? E aí, esse ponto aqui é o ponto menos 3, 0. E aí, eu substituí, então, já substituí aqui o M1, que é a mesma coisa que não colocar nada aqui, certo? E aí, substitui, então, o ponto menos 3, 0, nessa equaçãozinha, que ficou aqui 0 para y, menos 3 para x. Isso aqui foi meu rabisco, não tinha nada aqui na frente, tá? Menos 3. Ih, tá riscando tudo. Ficou doido. Ih, ficou doido. Calma aí. Às vezes tem que apertar a borracha para voltar, gente. Porque a caneta, ela tem vida própria. Vou aproveitar para apagar esse risco que não tinha nada a ver, tá? Aí, coloquei lá, então, menos 3 no lugar do x. O 0 no lugar do y. Menos 3 passa para o outro lado. 3 positivo. N igual a 3. E aí, é só colocar aqui, então, x mais 3. Que vai ser a minha equação reduzida. Como ele pediu aqui as equações das retas, ele poderia estar querendo a geral também. Então, eu fiz as duas, tá? Aí, o y eu passei para cá, ficou negativo, o resto eu mantive, igual a 0, deu a equação geral. O 135 também é fácil, né? Porque esse ângulo aqui é quanto? 45. Então, vocês sabem que se a tangente de 45, porque 45 mais 135 dá 180, se a tangente de 45 dá 1, a tangente de 135 tem que dar menos 1. A gente já fez uma aulinha explicando isso. Então, aqui eu substituí o menos, não precisa colocar o 1.
E quem é esse ponto? Esse ponto é o ponto menos 4, 4. E aí substitui o ponto menos 4, 4 na equação. 4 para y, menos 4 para x, aí tem esse menos daqui, por isso que eu deixei tudo coloridinho. Menos com menos dá mais, eu fico com 4 positivo aqui. Meu pai tá me ligando, desliguei. Esse 4 positivo, quando vem para cá, ele vem negativo. E tia fez errado aqui. E 4 menos 4 dá 0. Claro que dá 0. Por quê? Porque ele está cortando o eixo X aqui na origem. Tá vendo como é que a titia não está conferindo nada? Oh, que aula triste. É o fim do ano, gente. E aí, então, como é que fica a equação da reta? Y igual a menos X, tá? Se o zero, a gente não precisa colocar mais zero, né? Menos X mais zero dá menos X. Essa é a equação reduzida. E quando eu passar o menos X para cá, essa daqui vai ser a equação geral. Tá legal? Desculpem aí todos os erros de titia. Titia está cansada. Determine as equações da reta representadas a seguir. E aí vem lá o 60, com um pontinho aqui no eixo Y que facilita, e vem o 30, com um pontinho fora dos eixos, né, que dificulta. É a vida, vamos lá. Já até botei aqui, ó, falta de animação, problema sério, né? Ou animação errada. Esse ponto aqui é o ponto 0 menos 3, e a gente sabe que o ângulo é 60, então o M é a tangente de 60, que é a raiz de 3. Aí não se desespera, coloca lá a raiz de 3 no coeficiente angular, e vai substituir esse ponto 0 menos 3 no lugar do Y, e 0 no lugar do X. Raiz de 3 vezes 0 dá 0, ou seja, o N vale menos 3, e aí fica a raiz de 3x menos 3, tá? Porque substituindo aqui o N. Se eu quiser a equação geral, é só passar o y para o outro lado. Ele também pediu equações da reta, poderia ser qualquer uma das duas. E aí fica com essa equação geral, e aí ficou sem problema nenhum, sem mistério. Esse aqui é brabinho, que a gente tem o ponto 3,1, tem aqui um ângulo de 30, tem a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, aí eu usei, não, fiz por substituição para matar vocês de raiva, tô brincando. Essa substituição, ih, começou a riscar de novo, calma aí, gente. Essa substituição até que foi tranquila. Vou mostrar o porquê que acabou a fração. Senão eu teria feito de outro jeito, tá? E aí eu substituí esse ponto 3,1 aqui. A caneta começou a riscar sem, por vontade própria, vocês já sabem. E aí 1 aqui no lugar do y. Mantive a raiz de 3 sobre 3. O x era 3. Aí o que aconteceu? Ó, sumiu a fração. E aí eu só passei esse raiz de 3, que era positivo para o outro lado, negativo. E esse é o valor de n. Aí vai ficar feiosa assim, raiz de 3 sobre 3x, mais 1 menos raiz de 3 é a equação reduzida. Se eu quiser a geral, como é que eu fiz para ficar mais fácil? Multipliquei a linha inteira por 3. E aí ficou 3y, esse 3 aqui se escafedeu, sumiu. 1 vezes 3, 3, e 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Depois, eu joguei esse 3y para o outro lado, e aí fica isso aqui horroroso mesmo, e é a equação geral, tá? E aí, por fim, tem umas 3 ou 4 questões que eu montei o coeficiente angular, e depois apliquei método de equação reduzida. Tive que montar primeiro o coeficiente angular, não foi dado, o coeficiente angular não era um ângulo, foi dado 2 pontos, e aí eu teria que criar o coeficiente angular e depois aplicar o método de equação reduzida. E se desse uma fração, eu usei aquela formulazinha do m igual a y menos y0 sobre x menos x0. E se não desse fração, eu fiz pela substituição, que eu acho mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Aí o m aqui a gente tem, né, ó, y menos y. 0 menos 3, tá aqui, x menos 1 menos 1. 0 menos 3 dá menos 3, menos 1 dá menos 2, menos com menos dá mais, fica 3 meios positivo. Como era a fração, eu usei isso aqui. Como a gente não tem x0 e y0, né, eu chamei esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, aí eu peguei o ponto A para substituir aqui o valor de y e o valor de x. Ah, então aqui eu substituí 3 e 1. Vocês sabem que pode substituir qualquer um. Eu não vou fazer isso tudo de novo, tá? Porque a gente está aqui numa aula de correção. E aí,
eu peguei, como é uma fração, né? O m é 3 meios, que a gente calculou. Eu substituí aqui o m 3 meios. E aí eu posso fazer assim, o meio pelos extremos, né? 2 vezes y, 2y, e 2 vezes menos 3, menos 6. 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 1, menos 3. Lembrando que é distributiva. E aí esse menos 6 eu jogo para o outro lado, mais 6, o resto eu repetir. Menos 3 mais 6 dá mais 3. E esse 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Como não dá para dividir, fica daquela forma. E eu tenho a resposta aqui na opção da letra A. Ok? A 10. Vamos ver como é que ficou o M. Senão eu não tenho ideia de como é que eu fiz. E aí eu fiz lá, ó, y menos y, 0 menos 1, x menos x, 1 menos 2. E aqui deu menos 1, e 1 menos 2 também dá menos 1. Menos com menos dá mais, 1 dividido por 1 dá 1. E aí eu fiz pela substituição porque foi um valor inteirinho, tá? Então já botei o 1 aqui no coeficiente angular. Escolhi um ponto, eu sempre escolho o ponto mais positivo e com 0, com mais zeros, tá? E aí botei lá, então, 0 no y, 1 no x, porque aí quando eu jogo esse 1 para lá, ele vai menos 1, já me dá o valor direto, né? Então, aqui, substituindo nessa equação, né, menos 1 que a gente achou, fica x menos 1. E onde é que eu tenho x menos 1? Na letra D. Resolvi rapidinho lá a equação da reta. Reta R, dada do plano cartesiano, abaixo com a equação reduzida da reta. Aqui, qual é a diferença dos anteriores? Que eu vou ter que ler os pontos. Esse é o ponto 0,4 e esse é o ponto 3,19. Vamos ver quem eu chamei de A e quem eu chamei de B. O A é esse, chamei esse de A, e esse aqui de B, tá? Então, eu fiz 19 menos 4 e 3 menos 0. 19 menos 4 dá 15, 3 menos 0 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. E aí já substituí meu coeficiente angular que estava inteirinho. Com certeza escolhi o 0,4, nenhum nem outro. Escolhi errado. Bundona. Vamos lá. Louca de pedra. O 4, nem existe esse ponto, né, gente? Vamos riscar tudo. 0,4. Que aí eu vou substituir aqui, ó, 4, 5 vezes 0, mais n, e 5 vezes 0 some, o n vai dar 4. Então, isso aqui não existe. E aí, aqui fica mais 4, 5x mais 4, tá certo? Que é a equação reduzida da reta. Gente, eu nunca errei tanto. Prometo que na próxima aula eu vou dar uma caprichada nisso aí. Acho que foi a aula que eu errei mais, senhor. E a última questão, determine a equação reduzida dessa reta abaixo. Também aqui, esse é o ponto 2 menos 5. Esse aqui é o ponto menos 1, 2. Vamos ver quem eu chamei de A e de B. Esse aqui eu chamei de A e esse aqui eu chamei de B. Tá? Então, eu fiz lá, ó. 2 menos 5 e menos 1, menos 2. Tem que ser na ordem, tá, gente? Pode inverter, mas tem que ser naquela ordem, senão vocês já sabem que dá erro lá da sinalzinho. Menos com menos dá mais, e aí fica 5 mais 2 mais 5, 7. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Aqui mais com menos dá menos, por isso que eu posso jogar o menos para frente. Então, fiquei com menos 7 terços, inclinação para a esquerda, tudo certinho. Deu fração? Usei lá, então, essa metodologia. E aí, o x de A e o y de A, eu substituí aqui, né? O x de A 2 positivo, o y de A menos 5. O m acabei de achar menos 7 terços. E vou fazer a multiplicação cruzada. Fiz lá 3y, 3 vezes y, 3y. Esse menos com menos dá mais. 3 vezes 5, 15, positivo. Aí eu peguei aqui o menos 7, tá? Menos 7 vezes x, menos 7x, menos 7 vezes menos 2, menos com menos mais, 7 vezes 2, 14. 15 vai para o outro lado, negativo, e aí mais 14 menos 15 dá menos 1.
esse 3 que está multiplicando vem para cá dividindo, e então eu achei a equação reduzida da reta. Tá legal? Por hoje foi só nessa correção, na próxima aula a gente continua. Perdoem aí todos esses erros, o cansaço está grande, o fim do ano está chegando, muitas tarefas para fazer, tá bom? Já estou por aqui de cansaço, doida para largar aqui o ponto, mas ainda firme, e na próxima aula, então, a gente vai para a última aula gravada do ano, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.